Olá, meus amigos que acompanham o Câmara Esporte. Olha só onde nós estamos, de frente ao Museu do Futebol, aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, ao lado do estádio Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Lá dentro, gente, muitas curiosidades, muita coisa legal envolvendo o futebol e todas as Copas do Mundo. É o que você vai conhecer a partir de agora no programa Câmara Esporte, que entra no ar pela TV Câmara de Cubatão. Vamos lá conhecer o Museu do Futebol? Você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, vamos fazer um passeio no Museu do Futebol. Inaugurado em 29 de setembro de 2008, o museu fica no Estádio Municipal Dr. Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, localizado na Praça Charles Miller, na zona oeste da capital Bandeirantes. O local passou por uma grande reforma e foi reinaugurado no dia 12 de julho de 2024. Pois é, meus amigos do Câmara Esporte, nós estamos aqui no andar térreo do Museu do Futebol. Aqui as boas-vindas do Rei Pelé e o até logo da Marta, jogadora de futebol feminino. Esse é espetáculo que os senhores vão ver aqui neste andar térreo do Museu do Futebol, mostrando todas essas relíquias que os senhores podem ver através dos nossos cinegrafistas aqui no Museu do Futebol, no estádio Dr. Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu. Paulo Machado de Carvalho, que foi sem dúvida nenhuma o marechal da vitória das Copas do Mundo de 58 e 62, também retratado aqui no Museu do Futebol. Como vocês podem observar, repito, aqui nós vamos encontrar de tudo. Foto de todos os jogadores de futebol que passaram e que não passaram por aqui. Tem um emblema muito legal aqui que eu conheci quando eu ainda era garoto do Botafogo Futebol Clube, do estádio Santa Cruz, da cidade de Ribeirão Preto, denominada capital do café, e tantas curiosidades que os senhores encontrarão aqui no Museu do Futebol, como os senhores podem ver nas nossas imagens. Nós vamos ao andar de cima que você não vai se arrepender. Muitas curiosidades, muitas belezas e muitas coisas relacionadas ao Museu do Futebol aqui no estádio do Pacaembu. Fique aí, nos acompanhe. Bom, gente, nós estávamos lá embaixo na entrada do Museu do Futebol, denominado Grande Área. E agora nós subimos aqui no primeiro pavimento e tem esse quadro aqui que mostra o que tem aqui. Olha só que interessante, ó. A dança de futebol, rádios, territórios da bola, tudo denominado aqui neste quadro do primeiro pavimento aqui do Museu do Futebol. São curiosidades. Nós fazemos um convite para vocês através do programa Câmara Esporte. Venha visitar aqui o futebol, que é legal. Repito, neste quadro aqui do primeiro pavimento, vocês vão encontrar várias curiosidades, jogo de corpo, banheiros, e tudo legal aqui para vocês no Museu de Futebol. E nós vamos dar continuidade aqui no primeiro pavimento, tá legal? Pois é, gente, aqui tem uma outra placa denominada também, claro, mapa tátil do primeiro piso, aqui o Museu do Futebol. E aqui tem as curiosidades. Aliás, essa placa aqui mostra o estádio do Pacaembu por dentro e aqui toda uma legenda, né? Que diz o seguinte: você está aqui, o piso tátil, pesa tátil, Pelé boas-vindas, não, Rei Edson Arantes do Nascimento, o texto em braille, dança do futebol, enfim. Esta placa, digamos assim,
Tem aqui todo um esquema de segurança apontando a saída de emergência, escada rolante e, repito, os banheiros também e outras comodidades para você visitar aqui no Museu do Futebol. Tem um outro painel ali também com alguns dizeres escrito em inglês, em espanhol e em português que nós vamos mostrar para vocês agora também aqui no Museu do Futebol. Ao fundo, os senhores estão reconhecendo a voz do Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, dando boas-vindas a todos os visitantes do Museu do Futebol. Aqui escrito, imagine que a hace 100 anos de muita gente criticava, enfim, assim, algumas coisas escritas em português e espanhol, né? Ó, los partidos callejeros e las canchas de los estádios e algumas coisas escritas em espanhol, que eu estudei espanhol, mas eu vou ler aqui em português para você. Há mais de 100 anos, imagine só, muita gente criticava o futebol que se iniciava no Brasil. Dizia que se não existiria um futuro para um esporte praticado com os pés, apesar do próprio nome do jogo, futebol, ou seja, bola no pé. Os pés que em geral começavam a fazer seus malabarismos na pelada do jogo de futebol, acabaram levando dos campinhos para os estádios do mundo todo, mundo inteiro. Uma bela exibição da criatividade e da paixão do brasileiro e do amor do brasileiro pelo futebol. Nós mostramos para vocês ali os painéis, né? Ali do primeiro piso, mostrando todas as curiosidades. Agora nós chegamos aqui na sala dos Anjos Barrocos. Muitas curiosidades os senhores verão aqui no Museu do Futebol, nessa sala Anjos Barrocos. Vamos conhecer? Nós estamos aqui num setor do Museu do Futebol extremamente interessante, que é a sala de rádio, né? Denominada sala de rádio. Aqui vai marcando os anos e também os narradores esportivos que marcaram seu nome na história dos meios radiofônicos. Tem aqui, ó, Edson Leite, Ari Barroso, Companhia Limitada, mais recentemente, que eu tive a oportunidade de pouco tempo, em 3 meses apenas, mas trabalhar com ele, querido Osmar Santos, hoje pintor, e aquele que no meu modo de ver foi e é até hoje considerado o pai do rádio, como diz o Milton Neves, né? José Silvério, que durante muitos anos narrou o jogo de futebol. Dentre outros também, Edson Leite, que passou pela Rádio Bandeirantes, Rádio Record de São Paulo, enfim, ano de 1934, 38, 49 e assim sucessivamente até 2006 e por aí vai. Aqui esta peça sintoniza o dial do rádio. Cada vez que você movimenta esta peça, cai em cima do nome de um narrador e você tem a oportunidade de ouvi-los. E para quem é apaixonado pelo rádio, segundo Paulo Tarsi, aqui da Jovem Pan de São Paulo, que passou na Rádio Tupi, o Antônio Freitas da Jovem Pan, uma vez eles me falaram um negócio muito legal. O rádio é um veículo de comunicação que mais faz você se sentir inteligente, porque conforme o locutor está falando, cada um de nós está imaginando a cena de uma forma, ou seja, a sua mente está trabalhando e o rádio lhe proporciona isso e você tem a oportunidade de conhecer esse trabalho maravilhoso realizado aqui no Museu de Futebol. Por isso, claro, como sempre tenho falado, vale a pena você visitar. Dá uma olhadinha aí só aí nas vozes dos narradores esportivos que marcaram o seu nome na história do rádio brasileiro. É a ponta dele, levantou para Pelé, ajeitou, dominou para sair,
Esse último agora, a narração do Fiore Gigliotti, não é? Que durante muitos anos foi o primeiro em termos de narração esportiva, um ícone, que Deus o tenha em bom lugar. Essa narração foi do Jairzinho, né? O gol do Jairzinho, Furacão da Copa de 1970. E anteriormente os senhores puderam ouvir também José Silvério e também o querido Osmar Santos. Muito legal também esse espaço aqui do rádio, aqui no Museu do Futebol. Ataque do Palmeiras, Pícero, flexiona um pouco mais, Palmeiras compacta no canto direito, Correu, Pedrinho passou pela bola, Correu, soltou, para a gordinha. Bom, gente, nós saímos ali da sala do rádio, extremamente interessante o que os senhores puderam observar. E agora nós nos direcionamos aqui em outra sala. Aqui é extremamente interessante essa sala aqui. Os senhores estão vendo o painel, são vários painéis com esta bancada aqui. E cada botão desse aqui tem um dizer. Aqui está escrito o seguinte: passe de mágica, obra de arte, vale taça, do outro mundo, todos por um, enfim. E toda vez que eu apertar um botão deste aqui, por exemplo, passe de mágica, a cena ali no telão vai mostrar todo esse lance. Terminando, a gente aperta o outro botão, mostra uma outra cena. Vamos ver como é que funciona aqui. Eu vou apertar aqui, ó. Os senhores estão vendo? Passe de mágica, e nós vamos acompanhar ali no telão. Dá uma olhada só, que é extremamente interessante, ó. Passe de mágica. Tá escrito aqui embaixo. Tá vendo, ó? Passe de mágica. Aí mostra o lance todinho até a hora do gol. Por outro ângulo agora para vocês, ó. Olha só. Que bacana. O lance começa aqui na esquerda. Olha só, aí vem o toque mágico, né? O passe de mágica que finaliza no gol. Então este painel, cada vez que você aperta este botão, ele mostra todo o lance para você em vários ângulos. Terminando, o que a gente faz? A gente vem e aperta um outro botão. Vamos apertar aqui obras de arte. Aí vai mostrar o lance, como ele foi feito dentro do gramado, ou seja, a obra de arte que foi realizada com este chute de fora da área, não é? Vem também um outro lance como no anterior, de outro ângulo agora, para vocês terem uma ideia de como funciona. Ou seja, tem o painel, tem os botões aqui com vários dizeres. Cada vez que você aperta o botão, quando termina o lance anterior, entra outro lance. É extremamente interessante aqui também para você visitar aqui no Museu do Futebol. Nós estamos adentrando agora em outra sala aqui do Museu do Futebol. Esta sala aqui é denominada Origem do Futebol. Tem fotografias aqui do século XIX, quando Charles Miller chegou e trouxe futebol para o nosso país. Vocês têm a oportunidade de rever aqui fotos daquela época e de lá para cá, tantas histórias, tantas tradições. Esta sala da Origem do Futebol mostra para você aqui no museu tantas coisas interessantes da época do São Paulo Athletic Clube, do Charles Miller e de outros que vivenciaram, que viveram, que jogaram futebol. Tudo isso está exposto aqui no Museu do Futebol. Nós estamos aqui na área denominada
Raízes do Brasil, onde praticamente quando tudo começou, inclusive o rádio, na década de 1930. Aqui nós temos locutores, cantores do rádio, aqui fala do Calbi Peixoto, aqui fala do Pixinguinha, aqui fala da Carmen Miranda, Domingos da Guia, que também foi jogador de futebol. Que sala interessante esta aqui, denominada Raízes do Brasil. Agora nós vamos a um intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos com o segundo bloco do programa Câmara Esporte. Continuem aí com as belíssimas imagens do Museu do Futebol. Legal, gente, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte. Continuamos aqui no Museu do Futebol. Nós vamos entrar agora na sala Rito de Passagem, que conta a história da Copa do Mundo de 1950, que muita gente não gosta de lembrar, não é? Porque o Brasil acabou perdendo o jogo para o Uruguai por 2-1 de virada, em pleno estádio Mário Filho, jornalista Mário Filho, lá no bairro do Rio de Janeiro, no Maracanã. Quase 200 mil pessoas estiveram naquele jogo. Conta a história também que vários políticos foram no vestiário do Brasil já com a faixa de campeão, entre aspas, menosprezando a seleção do Uruguai. E o que aconteceu? Eles venceram o jogo por 2-1. Fato que marcou a história do futebol brasileiro naquela virada do Uruguai para cima do Maracanã. 1950, quando o estádio Mário Filho foi construído. Porque os senhores sabem que nós não tivemos a Copa do Mundo de 1938 até 1949 e 1950, devido à Segunda Grande Guerra Mundial. O estádio do Maracanã foi construído justamente para a Copa do Mundo daquele ano, que o Brasil acabou perdendo. Nós vamos entrar e vamos mostrar imagens para vocês do rito de passagem, ou seja, a história da Copa do Mundo de 1950, que a maioria dos brasileiros não gostam de lembrar e que os uruguaios têm isso como um troféu até hoje. Não é possível! Gol do Uruguai, Zinga! Nós estamos vendo aqui, podemos ver vários jogadores de futebol que vestiram a camisa da seleção brasileira. Aí, Garrincha, considerado o jogador mais alegre do futebol brasileiro. Aí o Tostão, temos o Sócrates, o Zico, maior jogador da história do Clube de Regatas do Flamengo, Jairzinho, furacão da Copa de 1970, Ronaldo Fenômeno, não é? Enfim, tudo isso retratado aqui no Museu do Futebol, neste painel que os senhores estão vendo. Venha visitar o Museu do Futebol ao Tostão. Tostão também, que jogou no Cruzeiro de Belo Horizonte, foi campeão do mundo em 1970. Enfim, bem legal o retrato destes jogadores aqui no painel do Museu do Futebol.
Bom, gente, nós estamos em outro setor agora. Nós estamos aqui debaixo das arquibancadas no Pacaembu. E esse som que os senhores estão ouvindo é o som das torcidas que frequentam o estádio do Pacaembu. Nós vamos subir e vamos mostrar mais detalhes para vocês lá em cima. Vamos lá? Bom, gente, nós estamos agora literalmente debaixo das arquibancadas do estádio do Pacaembu. Esse espaço aqui é denominado exaltação, exaltando as torcidas que aqui frequentaram, que vibraram com os gols e com a emoção dos seus times preferidos. Bem debaixo das arquibancadas, onde ficam os torcedores, fazendo a festa com gol, com lances legais. Tudo isso aqui no Museu do Futebol. Esta camisa da seleção brasileira que os senhores estão vendo foi a camisa que o rei do futebol, Pelé, usou no último jogo da Copa do Mundo de 1970, quando o Brasil enfrentou a Itália e venceu o jogo por 4-1, conquistando assim o terceiro título em Copas do Mundo. Camisa usada no primeiro tempo daquele jogo, o Brasil venceu por 4-1. Está exposta aqui também no Museu do Futebol. Só lembrando os senhores que foi lá no Estádio Azteca, na cidade do México, Brasil conquistando o terceiro título mundial. Essa camisa o rei usou no primeiro tempo daquele jogo. Bom, gente, agora nós estamos aqui na sala denominada Sala de Todas as Copas. Aqui os senhores verão imagens, fotografias e vão relembrar a primeira Copa do Mundo realizada em 1930. Depois 34 e de 38 a 1950 nós não tivemos a Copa do Mundo, ou melhor, até 1949, né? Porque 1950 foi realizado aqui no Brasil. Por que nós não tivemos? Repito, devido à Segunda Grande Guerra Mundial. Mas aqui nesta sala, repito, denominada Sala de Todas as Copas, os senhores verão imagens da Copa do Mundo de 1950, de 30, de 34, de 58, quando o Brasil conquistou o primeiro título mundial lá na Suécia, o Pelé apenas com 17 anos de idade. E em 62, lá no Chile, o bicampeonato mundial. Em 1970, lá no México, quando o Brasil definitivamente levou para casa a taça Gilles Rimet. Depois, outras Copas ocorreram até este exato momento. E aqui nesta sala, os senhores terão a oportunidade de ver imagens. Eu, por exemplo, tenho comigo uma tristeza e uma alegria muito grande. Tive a oportunidade de ver também a seleção brasileira de 1982, com aquele timaço de jogar futebol que até hoje encanta o mundo quando as pessoas lembram daquele timaço, não é? Mas infelizmente não conquistou a Copa do Mundo da Espanha de 1982. Bom, gente, aqui estão as imagens que eu falei para os senhores da Copa do Mundo de 1982 e o Brasil perdeu para a Itália neste jogo aqui por 3-2 e a equipe dirigida pelo técnico Tele Santana acabou ficando de fora das finais daquele Mundial.
Digo isso porque para mim foi a que mais marcou. Tinha um timaço de jogar futebol e o Brasil jogava pelo empate contra a Itália e acabou perdendo o jogo por 3-1. Está aí o terceiro gol da seleção italiana, né, do Paulo Rossi, e todas essas imagens os senhores poderão ver aqui no Museu do Futebol. Triste lembrança para nós brasileiros, né? E naquele ano a Itália acabou sagrando-se campeã do mundo. Imagens aqui do Museu do Futebol. Gente, aqui na Sala de Todas as Copas, retrata também uma história muito legal do futebol feminino aqui no Brasil. Os senhores sabem que de 1949 a 1971 era proibido o futebol feminino aqui. E a Sala de Todas as Copas aqui no Museu do Futebol retrata com muito orgulho, com muito brilho, a posição da mulher dentro dos gramados de futebol. Que interessante, esses times de futebol brasileiro, time feminino, né? A mulher lutando para conquistar o seu espaço. E aqui no Museu de Futebol isso também é retratado. E esse espaço aqui da Sala de Todas as Copas é denominada, é dedicada a esse moço aqui, ó, Edson Arantes do Nascimento Pelé, que os senhores podem ouvir a voz dele de fundo. Aqui com a camisa do Santos, aqui com a camisa da Seleção Brasileira, enfim. Edson Arantes do Nascimento tem o seu espaço exclusivo aqui na Sala de Todas as Copas, no Museu do Futebol. Essa sala aqui destinada ao Museu do Futebol é o Almanaque da Bola. Aqui retrata todas as bolas de todas as gerações, 2018, 1990, 1970 e assim sucessivamente. Vários tipos de bola, inclusive as mais acessíveis dos dias de hoje, as bolas de couro, bolas costuradas, enfim, o que você encontra aqui também no Museu de Futebol e aqui nos painéis várias frases relacionadas ao futebol, como por exemplo, treino é treino, jogo é jogo, o futebol é uma moda fugaz que não vai durar um mês. Essas são as frases que disseram durante toda a invenção do futebol, trazida aqui para o Brasil pelo Charles Miller. Você fica conhecendo aqui no Museu do Futebol. A Patrícia Alvarez é moradora de Portugal, nascida em Santos, está aqui em São Paulo visitando o Museu do Futebol aqui no Pacaembu. Depois de andar o museu, de tudo que você viu, enfim, qual o palpite com relação ao museu? Eu gosto muito daqui, conta também bastante história do Brasil, porque o futebol é muito importante para todas as pessoas e mesmo que você não torça para nenhum time em específico, quando chega, por exemplo, na Copa, você sempre gosta de ver os jogos e de ter esperança que a gente vai vencer. Vai levar boas recordações para Portugal? Sim, eu também gostava muito de vir aqui quando eu era menor e eu tenho várias recordações aqui muito divertidas. Eu vinha com meu irmão e eu gosto muito daqui. Luciana Alvarez também veio visitar o Museu do Futebol.
também é moradora de Portugal, veio passar as férias no Brasil. Gostou do que você viu até agora? Olha, eu já vim tantas vezes para o Museu do Futebol. Na verdade, uma forma de eu matar a saudade um pouco do Brasil, porque eu acho que, ainda mais quem mora fora, é uma parte da nossa identidade, né? Então, para mim, tem uma ligação muito afetiva. Eu nem assisto tanto futebol assim, mas eu acho que ele representa muito o nosso povo. Por isso que eu estou aqui também, para mostrar para os meus filhos também, para eles terem essa ligação. Tem a parte cultural também, que é bem legal, né, Luciana? Sim, sim, com certeza. Eu falei, até minha filha comentou comigo, a história não é só sobre futebol, é a história do Brasil. O museu conta a história do Brasil junto com a história do futebol. Eu acho isso muito legal. Levando boas recordações também para contar lá em Portugal? Claro que sim. É um lugar que eu adoro vir e que se algum amigo meu vier para cá, eu recomendo sempre. Encerrando o programa Câmara Esporte Especial, falando também aqui do Museu do Futebol na cidade de São Paulo, no Pacaembu, zona oeste da capital Bandeirantes. Não poderia deixar de mostrar essas imagens aqui para vocês, na cadência do samba, que bonito é. Antigamente nós íamos ao cinema e antes do filme começar, se passava o Canal 100 com jogos de futebol do Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, enfim, marcou muito com essa musiquinha de fundo. Canal 100, também exposto aqui no Museu do Futebol, tá bom? Gente, um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da sua atenção e venham visitar o Museu do Futebol aqui no Estádio Municipal Dr. Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, na zona oeste de São Paulo. Muitas curiosidades, muitas fotografias, muitos vídeos, camisas, bolas, tudo que os senhores puderam acompanhar. E também a história de todas as Copas do Mundo desde 1930. Museu do Futebol, um presente para vocês. Venham visitar. Um abraço, gente, valeu e até a próxima. O Museu do Futebol funciona de terça a domingo das 9 às 6 da tarde. A entrada no museu é permitida até às 5 horas. Toda primeira terça-feira do mês, o museu fica aberto até às 9 da noite. Entrada permitida até às 20 horas. Os ingressos de quarta a domingo custam R$ 24,00 e R$ 12,00 a meia. Crianças até 7 anos entram de graça e a entrada às terças-feiras é gratuita.